Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul em parceria com os sindicatos bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou o Kátia Marco, comigo tocando o programa, nosso Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. Há um ano, Porto Alegre, ou grande parte dela, ficou debaixo d'água. O Rio Grande do Sul também sofreu. Cidades da região metropolitana, do Vale do Taquari e do sul do estado foram invadidas pela enchente, que deixou 183 mortos e 27 desaparecidos. Centenas de milhares de gaúchos e gaúchas tiveram que abandonar suas casas ou foram afetados de alguma maneira. Inclusive esse estúdio, sindicatos bancários que fica aqui no centro de Porto Alegre, a gente não pôde gravar o podcast durante essas semanas. Na capital, 19 bombas das 22 que fazem a drenagem entraram em colapso. Na verdade, a cidade entrou em colapso. Bairros inteiros foram inundados, inclusive este centro histórico. A zona mais atingida foi a norte, sobretudo bairros como Farrapos, Navegantes e Sarandi. E agora, se acontecer de novo, Porto Alegre estará preparada? Ou fracassará novamente? E o que pensa disso? Quem teve que deixar sua moradia? É do que vamos tratar hoje. E para isso estão conosco um engenheiro ambiental e ex-presidente do Departamento de Esgotos Pluviais, o DEP, e uma líder comunitária e moradora do Sarandi, região que se converteu em lago com a inundação. Ela ficou 44 dias sem poder entrar em casa. Muito bem-vindo, engenheiro Vicente Halber. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Centeno. Boa tarde, Kátia Costa. Temos duas Kátias aqui hoje. Hoje vai complicar o negócio, né? Não. Não, vamos A gente se entende com acertar. as duas, não tem problema. Então, o assunto é mais do que relevante. Deixa eu dar boa tarde aqui para a Kátia, né, Vicente, Mas primeiro. eu dei boa tarde. Eu dei boa tarde. Eu vou dar boa tarde. Tá bem, eu pensei que... Muito bem-vinda, Kátia Costa. Obrigada e uma boa tarde a todos. Ayrton, vai lá. Antes que o Vicente comece a falar, tu faz pergunta. Vai ser difícil isso, né? É. Vai ser difícil esse negócio. Já viu agora, hein? Já viu agora, entende? O trailer da coisa. Né? Bom, Vicente, e se acontecer de novo? Porto Alegre está preparada ou não? Um ano depois? Se acontecer de novo, vai repetir tudo do mesmo jeito ou de forma muito parecida. Eu vou relembrar, em maio do ano passado, eu até fiz questão de trazer, juntamente com outros 47 ex-dirigentes, professores, enfim, pessoas que conhecem o assunto, nós completamente estarrecidos com o que víamos. Ora, nós temos certamente o melhor sistema de proteção contra cheias do Brasil. Por que a cidade estava inundada? Aí fomos verificar e, para nossa surpresa, soubemos que desde 2020, ou seja, há 4 anos, as comportas, tanto as externas ao longo do sistema, como aquelas que ficam junto às casas de bomba, num nível mais abaixo, simplesmente furavam. E furavam por quê? Porque a mais elementar das manutenções que você tem que fazer, no mínimo uma vez por ano, não foram feitas. Simplesmente assim. Aí, nós também
informamos como é que poderiam, ainda debaixo d'água, isto ser consertado, Kátia. Porque na área do saneamento, ou na área do petróleo, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, trabalha com milhares de pessoas que submergem nas águas, mergulhadores, são profissionais habilitados todo dia, né? As áreas de saneamento, no tempo que eu era diretor do DEP, nós trabalhávamos regularmente com mergulhadores. O mergulhador é um profissional habilitado, ele faz inclusive solda debaixo d'água, né? Isso é possível. Também não foi feito. Aí nós fizemos um outro capítulo. Quando as águas baixarem, o que fazer? O que fazer? Consertar as comportas. Né? A primeira coisa que tinha que ser feita. Mas parece que para a prefeitura as comportas são muito malditas. Tanto é que durante a enchente uma delas foi arrancada por um trator. Eu nunca imaginei uma cena dantesca igual àquela. Agora, das 14 comportas externas, ela resolveu cimentar, fechar 8, sem discutir com ninguém, sem fazer uma avaliação de que aquilo era necessário. Eu me lembro, quando diretor do DEP, a grande pressão que nós tínhamos era de que tinha que ter mais acesso ao rio, mais acesso ao porto. Por isso que existem aquelas comportas, elas existem inclusive para o acesso ao Transurb, tem 2 ou 3 comportas que dão acesso aos serviços do Transurb, e isto não foi discutido nem com o Transurb. Aliás, 2 dessas comportas dão acesso à própria casa de bombas, né? Então, vai se fechar 8, e como é que vai ser esse acesso? Então, parece que são realmente malditas as comportas que não fizeram a manutenção quando deveria ter sido feito. As comportas das casas de bombas, igualmente, era necessário e urgente que fossem consertadas. Também não está sendo feito. Eu quero lembrar aqui que em 2016, o ainda existente DEP, os engenheiros do DEP fizeram um plano de ampliação e modernização das casas de bombas. Esse plano foi parar na mesa da então presidente Dilma Rousseff, que despachou favoravelmente, mandando o dinheiro, no caso, 124 milhões, para Porto Alegre fazer isso e mais obras no Arroio Moinho, lá do Partenão. Mas, obviamente, era dinheiro a fundo perdido, não era empréstimo. Mas, obviamente, para levantar dinheiro público, você tem que apresentar um projeto de engenharia. Né? É o mínimo que você tem que fazer. E depois tem que prestar as contas devidamente como é que você aplicou aquele dinheiro. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Nem na gestão da Dilma foram apresentados projetos. Foi para a gestão do Temer, que deu continuidade à liberação do dinheiro, não foram apresentados projetos. Isso era o governo Marquesan, Nelson Marquesan Júnior. Sim, sim. Foi para o governo do Bolsonaro, que deu continuidade, não cortou, e em 2018, a Caixa Econômica, que já tinha o dinheiro aqui em Porto Alegre, disse, não, ou vocês apresentam os projetos ou eu devolvo o dinheiro. Não posso ficar com o dinheiro parado aqui no caixa. Né? Bom, se perdeu o dinheiro, literalmente. Tinha dinheiro, Kátia, para ampliar, porque isto se falou muito, que as casas de bombas eram velhas, que não sei o quê, que isso, aquilo, elas podem ser velhas, mas se as comportas delas estivessem fechadas, não teria inundado a cidade. Né? E outro problema que mas teve a água que veio pelos esgotos também, né? Sim, mas é que ela entra por baixo, onde está a casa de bombas, e aí ela retrocede na canalização e faz aqueles chafarizes que a gente viu pela cidade.
Ainda nas casas de bombas, eu creio, Kátia, você falou aí que 19, eu creio que todas elas, eu não acredito que alguma delas, todos os motores estivessem funcionando. Quando um motor para de funcionar, você tem que colocar imediatamente na oficina para consertar ele. Então, havia, desde 2018 até 2024, havia tempo suficiente para, eventualmente, até aperfeiçoar aquele plano e implantar ele. O DEMAI acumulou no ano passado 430 milhões depositados no sistema financeiro. Ora, não tinha dinheiro e tinha tempo para fazer. E agora também não está se fazendo. Agora eu estou vendo que volta e meia tentam contratar alguma coisa para alguma casa de bombas. Ora, sinceramente, por favor, tenha um plano, pega o plano, atualiza ele e contrata. Né? Há, inclusive, recursos internacionais que estão sendo contratados, há dinheiro subsidiado. Ora, por favor, façam o que tem que ser feito. Se não fizerem, se houver outro evento semelhante a este 24, a cidade, lamentavelmente, estará novamente inundada. Kátia, tu viveu na pele, né? Tempos que todos nós sofremos, mas algumas pessoas sofreram mais. Em que momento tu te deu conta do que ia acontecer e que tu teria que abandonar a tua casa? Bom, o momento que eu me dei conta foi dia 4 de maio, um sábado, porque a gente passou a noite de sexta-feira monitorando o arroio que é conhecido como o Arroio da Fiergues. Porque o arroio, perto das bombas, ele já havia rompido. Então, ele já havia extravasado e as pessoas que moravam em cima do dique, elas já haviam evacuado. Inclusive, passamos a sexta-feira ajudando as pessoas que saíram de cima do dique, que estavam alojadas na igreja. Levamos coberta, comida, e o Melo passou a noite de sexta-feira afirmando que o Arroio da Fiergues não iria romper. E esse era o que nos causava pânico, porque se ele rompesse, a gente sabia que ia ter que abandonar nossas casas, pela dimensão dele, enfim, por tudo. E ele, categoricamente, passou a noite de sexta-feira afirmando que não ia romper. As pessoas se acomodaram. Algumas pessoas conseguiram tirar alguma coisa de casa, outros se acomodaram porque ficaram na esperança de que não precisava sair. Então, a gente faria o nosso papel como morador do bairro em ajudar os nossos colegas do próprio bairro que já haviam saído das suas casas. E aí, passamos a noite de sexta-feira monitorando, nós e os vizinhos não dormimos. E 7 horas da manhã, o prefeito entra ao vivo na Gaúcha e diz que o arroio não rompeu, mas extravasou. Então, automaticamente, a gente não teve uma direção da Defesa Civil naquele momento de informação, a gente teve uma direção da Brigada Militar, que entrou pedindo para que as pessoas evacuassem as suas casas imediatamente. A gente não tinha como evacuar imediatamente, a gente tem vida ali, a gente tinha animais, a gente tinha tudo. Não tinha como sair correndo. E mesmo assim, a gente não tinha uma dimensão de que a água chegaria tão alta. Então, eu me lembro Que altura chegou na tua casa? Ela cobriu literalmente a minha casa. Eu não sei quantos metros tem, mas não dava para ver o telhado da minha casa. A primeira vez que eu entrei de barco, eu me recusei a olhar para minha casa, porque eu fui em busca dos meus animais, né, que ficou no meu vizinho do segundo piso, e eu me recusei a olhar para minha casa. Eu só vi a imagem da minha casa por vídeo, porque eu não conseguia olhar para ela. Então, a gente não conseguia ver o teto. É tanto que hoje, como eu tenho forro, eu mantive o meu forro, porque infelizmente não é prioridade trocar ele. É prioridade, mas não é. A gente tem outras prioridades que a gente perdeu tudo, então a gente optou em deixar o forro lá. Lavamos ele, não sabemos a situação que ele está internamente. E ele tem 2 marcas, que foi onde a minha geladeira colou. Ela literalmente colou no forro. Eu tenho 2 marcas dela. Que ela parou. Se a água tivesse subido um pouco mais, provavelmente teria se rompido, acredito eu, e aí teria arrancado o teto, né? Mas eu tenho 2 marcas no meu forro, que foi aonde a geladeira parou.
Então a gente saiu dia 4 de maio, quando eu saí da minha casa. Vocês saíram de manhã? Eu saí por volta do meio-dia. O pessoal que estava na igreja já tinha sido evacuado. Botaram o ônibus. A água estava na rua, que altura? Já estava na rua dos lados. A minha rua ela é um pouco mais alta. Dentro da minha casa ainda não tinha água, mas a frente da minha casa já tinha subido tudo pelo esgoto. Então, já estava com uma água praticamente na minha canela na rua. E a rua do lado, quando eu terminei de sair do meu acesso, eu moro num acesso, a água estava na minha cintura, as ruas mais baixas. Então, eu fui para uma rua mais alta e aí tu não tinha direção da onde tu ia. Os ônibus já tinham saído com as pessoas. Não tinha ninguém lá orientando vocês. Não tinha. Lá, literalmente, foi o povo pelo povo. A gente não teve apoio. Depois apareceram, depois que já estava tudo alagado, apareceu alguém dos bombeiros e tal. Mas o trabalho lá foi lidado povo com o povo. As pessoas arrumavam caixa d'água, colocavam os animais dentro, pessoas dentro que não conseguiam mais sair, e iam levando até onde a água estava mais rasa e liberando e voltando. Isso eu tenho vizinhos que saíram assim. O meu irmão, ele ficou lá dentro e ele saiu só à noite. Ele, junto com amigos deles, eles resgataram mais de 20 cachorros e prenderam num apartamento. Um apartamento que estava em construção. E eles prenderam aqueles animais tudo lá para depois ter um apoio para resgatar, né? Então eles ficaram até a noite resgatando os bichinhos e as pessoas que precisavam também. Então a gente não teve um apoio da prefeitura em relação a isso. A gente não teve um apoio da Defesa Civil. A gente tem noção e dimensão do tamanho do problema e que talvez eles não tivessem preparado, mas de qualquer forma, no mínimo, teria que ter alguém para te dar uma informação de onde tu ir, para onde tu correr. Porque as pessoas que estavam alojadas na igreja, elas tinham para onde ir, tinham os ônibus recolhendo elas, só que o restante do bairro estava todo nas suas casas. E aí era cada um por si. Era cada um por si. Não tinha alguém para indicar aonde que vão ir. Então eu, por exemplo, eu saí com a minha mãe e alguns dos meus animais e a gente parou no meio de uma avenida lá que é muito conhecida, a Souza Melo, sem saber para onde ia. Porque não tinha ônibus para sair do bairro e não tinha para onde a gente ir. Então a gente se sentou numa calçada e parou um carro do lado, um senhor e uma senhora, e perguntaram para onde a gente ia. E nesse exato momento eu recebi a ligação de uma amiga minha que mora no Itu, oferecendo a casa dela. E daí eu disse para ele, eu digo, olha, a gente acabou de descobrir um lugar para onde a gente vai para uma amiga. Daí ele, tá, então eu levo vocês. Então muita gente saiu dessa forma, com voluntários entrando e pegando as pessoas. Porque logo que a água subiu um pouco mais, os ônibus não entravam para recolher as pessoas. E aí, como eu te disse, então eles centralizaram os ônibus na CIS Brasil. Só que o bairro é longo, ele é extenso, até tu chegar na CIS Brasil com uma mochila de roupa. Enfim, é cansativo. A gente tinha pessoas idosas que fizeram isso. Tem um amigo meu que ele tirou bastante gente no carro dele, levava até a CIS Brasil e voltava. Então, a gente ficou meio que, literalmente, à deriva. E aí a gente só teve dimensão do problema no dia seguinte, quando a gente retornou, achando que teria algum acesso, e a gente esbarrou que a água estava quase na CIS Brasil. Aí, assim, aí cai a tua ficha e cai o teu mundo também, né? Literalmente, daí tu se sente sem chão. E sem esperança nenhuma, igual a gente continua hoje. A gente continua sem esperança nenhuma. A gente mora lá, continua lá, mas com uma dúvida imensa. Qual é o lugar exato que vocês moram? A gente mora no bairro Sarandi, na Vila União. Ele fica quase no final do bairro. A gente consegue ter uma visão da Freeway, por exemplo. Atrás das nossas casas tem um arroio que passa. Que ele transbordou, logicamente, né? E a gente fica próximo da bomba 10, que tem localizada lá, que é muito conhecida. Que, inclusive, no dia havia boatos de que ela tinha sido inundada, que não estava ligando, que faltou luz, eles não tinham gerador para ligar a bomba, tem tudo isso. E hoje a gente tem mais um problema agravante, que seria uma terraplanagem que está sendo feita lá. Que ela tem o arroio, tem o bairro Sarandi, e atrás tem uma terraplanagem que está sendo feita. Para quê? Então, há boatos de que é para um condomínio.
a ser construído. Então, hoje a gente tem essa dúvida. Eles retiram as pessoas porque é área de risco, mas pretende fazer um condomínio de luxo? Isso é uma pergunta que a gente tem para a prefeitura, para o prefeito, enfim, para quem é responsável. Essa terraplanagem, ela começou no tempo do governo Marquesan. Tipo, como eu comentei contigo, eu sou líder comunitária de uma ocupação que tem lá, e ela fica exatamente de um lado do arroio e a terraplanagem do outro lado. No governo Marquesan, a gente tentou parar a obra, porque ela já estava mais alta que o bairro, e a gente não obteve sucesso, né? E aí, tipo, isso também agravou bastante, porque não teve para onde a água correr para lá, ela correu para cá, que foi para dentro do bairro. Claro que, logicamente, depois da dimensão, ela tomou a dimensão do outro lado também. Mas, tipo, hoje a gente tem essa grande preocupação. Os caminhões estão lá, trabalhando a todo vapor. A gente tentou entrar, mas ninguém deixa a gente olhar. E a terraplanagem continua evoluindo. E a gente não tem uma resposta da prefeitura por que daquilo ali. Se realmente é um condomínio, como que vai ser, para quê? Porque ela já havia sendo feita antes da enchente. E hoje ela continua. E quando tu ouve, por exemplo, um engenheiro dizer que se hoje inundar, se acontecer de novo, vai inundar, o que tu sente? E a gente sente insegurança, né? Que a gente sabe que vai passar por tudo novamente, que vai perder tudo novamente, porque tu não te prepara uma semana antes para que a tua casa inunde, que tu tire as tuas coisas. Se bem que hoje, falando como pessoas que passaram por isso, emocionalmente, o maior bem, tu já perdeu, que foi tuas lembranças. Né? Tipo, O que tu perdeste lá, por exemplo? eu perdi tudo que tinha dentro da minha casa relacionado a móveis, roupa, tudo. Mas o que mais me doeu foi perder a fotografia dos meus filhos. Porque, tipo assim, eu tenho uma filha de 29 anos e naquela época, infelizmente, a gente não tinha tanto acesso ao celular que nem tem hoje, né? Então, a gente tinha muita foto impressa. Então, eu perdi tudo isso. E isso eu não recupero com 1 ano, 2 anos, 3 anos, nem trabalhando, né? Tipo, então, isso é o que mais dói, sabe? E se acontecer de novo, a gente sabe que as pessoas vão perder tudo de novo e que vão ter que lutar para conquistar de novo. Porque tem muita gente que mora ali, nasceu, se criou, e não queria sair. Queria que tivesse uma solução, né? Tipo, uma solução que resolvesse. E que a prefeitura fosse mais direta nas informações, que ela fosse clara, que ela não enganasse. Que nem no dia 3, se ele tivesse dito, gente, a água vai chegar. Tipo, ela pode não chegar como a onda, que não chegou assim, mas ela vai chegar. Então, se vocês podem sair de casa, podem tirar, se adiantar, as pessoas teriam feito isso, mas não. Ele afirmava categoricamente que não ia chegar água. O Vicente, eu estava vendo agora tu está manuseando aí o teu livro, a tua Bíblia chamada Prevenir o Melhor Remédio. O que tu pode falar sobre isso? De quando é essa história do prevenir o melhor remédio em relação à inundação em Porto Alegre? Bem, Ayrton, deixa eu falar um pouco sobre o Sarandi. O nosso sistema de proteção, porque tem uns arroios que desaguam no Guaíba. O Guaíba sobe, o que ele faz? Ele retrocede, ele entra para dentro. Então, assim como nós temos 24 quilômetros de diques, que eu chamo de externos, todos nós chamamos de externos, nós temos 44 quilômetros de diques internos, que margeiam os arroios justamente para não extravasar para cima das residências, como a Kátia relatou. O prefeito insistia que o dique do Sarandi não tinha rompido, porque se ele admitisse que ele tinha rompido, assim como durante todo o processo, ele nunca admitiu que houver. Aliás, ele proibiu lá no DEMAI que as pessoas falassem em manutenção, porque os diques do Sarandi e do Santo Agostinho, que é apelidado de Fiergs, eles se degradaram com o tempo. Porque animais passavam em cima, os animais queriam pastar lá junto ao arroio, porque pessoas tiveram que morar próximo. Então, esses diques, eles se
eles foram deteriorados. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e recompor o dique. Mesmo problema da falta de manutenção. Então, agora, foram refazer o dique Sarandi, na altitude de 5,5 metros. A altitude correta é 6,5 metros. Nos 5,5 metros, se houver um evento igual ao de maio de 24, ele extravasa. Ele extravasa também. Agora, queria também falar sobre um outro item. Para as casas de bombas funcionar, a água e os esgotos têm que chegar nelas. E ainda hoje tem, aliás, antes de maio, eu ficava apavorado quando eu andava pela cidade, qualquer chuvinha estava tudo debaixo d'água. Por quê? Porque a canalização, os arroios estavam obstruídos, a água não tinha por onde escoar. Nas grandes, intensas chuvas, vamos deixar bem claro, a água vai acumular nas pistas, ela vai acumular. Por quê? Porque em nenhum lugar do mundo você faz canalizações gigantes para a água escoar de uma só vez. Mas, se a canalização não estiver obstruída, em seguida aquelas águas baixam. Não tem acontecido isso. Tem acontecido que horas e horas, em algumas regiões, a água ainda fica parada e até mais de um dia ela fica parada. Por quê? Porque as canalizações, houve alguma limpeza agora, mas grande parte da cidade continua sem o sistema de drenagem, porque na verdade nós temos dois sistemas que funcionam integradamente. De um lado, o sistema de proteção que evita que o Rio Gravataí e o Guaíba invadam Porto Alegre, e do outro lado você tem que retirar esgotos e água de dentro da cidade, que nós chamamos de drenagem. Qual a solução, Centeno? A solução é o patinho feio das políticas públicas. É o saneamento. O dia que nós tivermos saneamento nas nossas cidades, nós vamos ter proteção, nós vamos ter qualidade de vida, nós vamos ter mais saúde. A cada real que você investe em saneamento, você poupa no mínimo R$3 em saúde. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de água tratada, nós estamos falando de coleta e tratamento de esgotos, nós estamos falando de coleta e tratamento muito adequado do lixo, muito cuidado com o lixo. O lixo gera gases de efeito estufa, esses que causam o sobreaquecimento, e entope a canalização e os arroios. E, Kátia, o lixo tem capacidade de poluir as nossas águas 30 vezes mais do que o esgoto sanitário. Então, lixo jamais pode ser misturado com água. E o último item, que é ainda o filho bastardo desse patinho feio, é a drenagem e a proteção contra inundações. Isto é uma responsabilidade, tanto pela Constituição como pela legislação, pelas leis, dos municípios, que Porto Alegre, recompondo o DEP, vai estar novamente recompondo o DEMAI, que foi completamente sucateado, para ter uma desculpa para ele ser privatizado. Então, recompondo o DEMAI, recompondo o DEP e recompondo também o DMLU, nós vamos estar devidamente preparados. A ampla maioria dos municípios, ou eles fazem alguma concessão, pode ser para a própria Corsan, a Egea, ou de alguma outra maneira, mas a ampla maioria dos municípios sequer tem alguém que faça fiscalização, que seja responsável pela área do saneamento. Eu acho que isso tem que ser refeito, isso tem que ser melhor estruturado. Claro que os municípios não têm para executar e fazer a manutenção de todas as obras de saneamento, não tem condições. Isso nós sabemos, não tem dinheiro nem estrutura. Neste caso, o Estado e a União têm que ajudar. O que até agora a União tem feito? No caso, ela
destinou 6,5 bilhões para o Rio Grande do Sul recompor as suas obras de proteção contra cheias. Até agora, não temos uma obra sequer em andamento. Não tem nem projeto, uma né? obra sequer em andamento. Sim, eu estou incluindo o projeto, né? Em andamento. Eu acho, e aí eu vou levantar uma questão. Deixa eu perguntar uma coisa antes que tu diga o que tu acha aí. Tu acha que isso, por exemplo, o fato de ter, até agora, 6 bilhões, vamos deixar bem claro, bilhões e meio do governo federal para trocar essas obras, tu acha que isso aí se deve à inépcia, pura e simplesmente, ou a outro tipo de interesse? Eu acho, Centeno, isso que eu ia falar, nós precisamos novamente recompor. Eu sei que o momento é difícil, mas tem que ser colocado na ordem do dia. Nós temos que recompor alguma coisa como foi o antigo DNUS, né, que para fazer as obras estruturantes, eu chamo. Não aquelas obras de drenagem nas ruas, isso tem que ser feito pela prefeitura, né? Então, nós temos que... isso tem que ser... eu acho que precisa de um órgão desse, eu diria, um DNUS atualizado, não exatamente aquele DNUS, mas um DNUS atualizado que fizesse as obras estruturantes, tanto de proteção contra cheias como de drenagem e outras, né? E o resto, as prefeituras, com o auxílio do Estado, têm que tocar. Aí foram buscar soluções nos Países Baixos. Né? Ora. Se eu estivesse na administração, eu também iria visitar os Países Baixos. Não por esta finalidade que eles foram, porque eles foram lá para dizer que aqui não tinha conhecimento para enfrentar aquela situação e que precisava contratar consultorias caríssimas. Ora, tudo que eles foram aprender lá, por exemplo, chegaram lá os holandeses, o excesso das águas da chuva, eles jogam numa cancha de futebol de salão. Isto nós fizemos no DEP em 1991 na Avenida Benjamin Constant. E outras, o nome técnico de bacia de amortecimento. Aí também descobriram lá que tu tem que prevenir que as águas da chuva se acumulem tanto. Como é que tu faz isso, Kátia? Com mais vegetação, mais penetração, ou você faz retenção das águas de alguma forma, que é o conceito que agora estão badalando de cidade esponja. Cidade esponja nada mais é do que você reter de alguma forma o excesso das grandes chuvas. Então foram aprender isso, que aqui é mais do que conhecido. Não, podia ir para a Holanda, conhecer, se terá. É sempre bom trocar figurinha com outros, né? A gente aprende, eles também aprendem, né? Mas não para isso, para dizer que aqui não tinha conhecimento, que está sendo rejeitado. Nós temos universidades aqui com ótimos pesquisadores. Né? O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS é reconhecido no mundo todo. Os técnicos de lá são requisitados como consultores do mundo todo, menos aqui. Tu está falando uma espécie de complexo de vira-lata, assim, aquele velho complexo de vira-lata, que nós não somos Eu acho que bons, é pior. Os outros que sabem. É pior, porque eles sabem que existe conhecimento aqui e rejeitam. Então é mais grave mesmo. É mais grave, claro que é. Não é o conceito de vira-lata, de não acreditar no Brasil, né, ou no caso Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é rejeitar o que existe aqui e que poderia ter solucionado se não tivesse sido destruído o DEP como foi. Aliás, a destruição do DEP foi um retrocesso bárbaro, porque o DEP foi criado em 1973, em plena ditadura militar. Né? Por quê? Porque o prefeito de então verificou que havia uma briga entre a Esmov e o demais, ninguém queria cuidar dos alagamentos.
O prefeito disse, não, pera aí um pouquinho. Vocês tratam... Prefeito Célio Marques Fernandes. Telmo Thompson Flores. Telmo, das grandes... Vocês tratem de se entender. Eles levaram ao prefeito a proposta. Eles verificaram o seguinte, tem que cuidar de todo o sistema de proteção. 40% da cidade pode alagar facilmente porque a altura está muito próxima da altura dos rios Gravataí e Iguaíba em tempos normais. Bom, para a água poder sair, você precisa de um sistema de bombeamento, senão ela não chega lá. Verificaram que a enorme quantidade de trabalhos que teriam que ser feitos e cuidados, bom, propuseram uma estrutura própria para isso. Ela é inadequada no DEMAI, porque a receita do DEMAI é aquilo que nós pagamos como tarifa de água e esgoto. Portanto, nós estamos pagando para ter água e esgoto. Nós não estamos pagando para ter outra atividade. Então, ela está, seja esta atividade, seja qualquer outra, você não pode enfiar lá no DEMAI porque você distorce a tarifa que nós pagamos, e isto é ilegal. Então, voltando, recompondo o DEP, o DEMAI e o DMNU, que foram completamente sucateados, o DEP extinto, você tem uma estrutura adequada em Porto Alegre para enfrentar a situação. Os outros municípios, a ampla maioria, tem que se estruturar melhor. E o Estado tem duas coisas importantes a fazer. Nós temos 24 comitês de bacias, de gerenciamento de bacias do Rio Grande do Sul. Todos os rios estão sendo atingidos. O governador de lá voltou, disse que tem que criar uma autoridade estadual para cuidar disso. Ora, ele que dê dinheiro para os 24 comitês de bacias funcionarem, que eles farão a gestão disso muito bem feita, assim como na França se faz isto desde 1960. Né? E a segunda coisa que o governador tem que fazer, ele tem que recriar a Metroplan. Não existe problema de Porto Alegre, de Canoas, de São Leopoldo, porque a natureza não sabe dos limites geográficos, ela não tem nada a ver com isso. As águas da chuva, os transportes, etc. E tal. Aliás, até os lixos vão para outros lugares. Né? A natureza não tem nada a ver com essa divisão de municípios que nós inventamos. E nem opção política. Né? Né? Então, nós temos problemas metropolitanos. Então, você tem que ter uma gestão, um apoio para isso. Isso é absolutamente óbvio, menos para aqueles que querem destruir o Estado. Kátia, como é que está hoje a situação? Porque a gente sabe que tem pessoas que vão ter que sair, né? Que vão ter que ser removidas por causa da construção do dique. Enfim, está uma situação ali ainda tipo o que vocês viveram quando começou, sem saber o que vai acontecer, né? E tu também, além de líder comunitária, tu também és do MAB, né? O Movimento dos Atingidos por Barragem, que vem, de alguma forma, tentando organizar ali os moradores. Sim, isso mesmo. A parte dos moradores que vão ser retirados é uma dúvida em relação ao restante do bairro, né? Porque eles têm uma listagem das pessoas que moram ao longo da obra que tem que ser feita. Porém, alguns engenheiros do DEMAB e do DEMAI dizem que vai ter mais gente que vai ter que ser retirado. E isso as pessoas não sabem. Que mapa é esse, de que maneira vai ser, quantas pessoas realmente vão ser. E aí é onde gera as dúvidas, que o pessoal quer uma clareza da prefeitura, porque tem gente construindo, reformando suas casas, que foi o que aconteceu muito com essas pessoas, essas famílias que vão ser retiradas. A única ajuda que elas tiveram foi a do governo federal, que foi 5.100. Pegaram esse dinheiro e mais um pouco que alguns talvez tinham guardado durante toda a sua vida, investiram na reforma das suas casas. E aí, do nada, chegaram e disseram que todo mundo tinha que ser retirado. Inclusive, algumas pessoas saíram coagidas pelo DEMAB. O DEMAB ia lá e ele coagia as pessoas, e algumas tiveram que sair com medo
porque tem muitas pessoas idosas lá que elas não têm a informação de que elas têm o direito de permanecer na casa delas até que seja resolvido a situação delas. Então, muitas pessoas realmente saíram, e a partir do momento que o MAB entrou lá e passou a passar a informação para essas pessoas, as pessoas tiveram um respaldo melhor, tanto de informação quanto de advogado, de reconhecer os seus direitos, né? E respondendo a tua outra pergunta, sim, eu faço parte do MAB. É um prazer muito grande, porque foi o único órgão que continua com a gente na luta até hoje. A gente foi abandonado pelo poder público, a gente foi abandonado por tudo. Não que o povo queira viver de doação, não é isso. Mas, assim, a gente não teve nenhum respaldo da prefeitura em relação a nenhum tipo de ajuda, nem que seja psicológica, porque os postos tinham psicólogo, e agora que vai fechar um ano, as pessoas elas estão pior do que antes, porque elas têm a preocupação, né? E hoje os postos de saúde não têm mais psicólogo. Não tem nenhum atendimento para saúde mental. Não, nada. Tipo, foi retirado. Os psiquiatras que tinham eram online, as pessoas faziam consulta através do computador, mas havia um psicólogo lá que te ouvia. Que muita gente, às vezes, ela quer só desabafar o medo dela, né? O pânico dela. Hoje a gente não tem isso. Não tem mais nos postos lá. E tem muita gente doente mentalmente, preocupado. Tem gente que não dorme. Tem gente que ou escuta o barulho da chuva e entra em pânico. Ah, tá marcando chuva, vai para um amigo, não fica em casa. Então, isso é uma coisa que faz muita falta lá, né? Tipo, ter alguém que escute essas pessoas. E como vai fechar um ano agora, tá todo mundo em pânico. A gente olha e diz, ainda bem que não tá chovendo. Porque o ano passado, essa data, a gente já via pelas redes sociais, pela TV, né, como é que estava o estado, enfim. Mas a gente não sabia que isso ia chegar até a gente, porque quando tu vê falar numa grande capital, tu não imagina que fosse acontecer o que aconteceu. Como é que foi a recuperação de vocês quando vocês voltaram para as casas? A gente, na verdade, ainda está se recuperando, né? Tipo, a recuperação que a gente obteve foi... A gente recebeu doações de pessoas civis, pessoas que resolveram ajudar, remangar as mangas e ajudar. E como eu falei para ti, o único órgão que está lá desde o primeiro dia até agora, ajudando nessa recuperação, é o MAB, que é um grupo de luta pelos direitos, mas que também eles permanecem até hoje, dando um suporte de, acho que em torno de mais de 300 famílias, é atendida pelo MAB em relação a ganhar uma cesta básica por mês, o que isso ajuda muita gente. A gente tem muita gente lá que não está trabalhando, que perdeu o emprego, que fez acordo para poder receber um dinheirinho para investir na casa, né? Então a gente ainda está se recuperando. Tipo, tem muitas casas lá que o pessoal não conseguiram entrar para dentro ainda porque não conseguiram arrumar. A gente teve muitas casas no começo quando a Defesa Civil estava indo fazer a vistoria, que afastou casas de madeira que afastaram do banheiro, que era de material, e foram indicados pela Defesa Civil que era colocar um macaco embaixo da casa e puxar a casa de volta para o lugar que estava tudo ok, que ela estava habitável a morar. A minha casa, ela, por exemplo, ela tem uma rachadura na porta, em cima da porta. Eu não consegui trocar a minha porta ainda. A minha porta ela tem só metade, a outra metade é um compensado que a gente adaptou. Porque eu não consegui arrumar a rachadura ainda, e se eu tirar o marco para trocar uma porta, a parede vem toda abaixo. E eu cancelei a vistoria da Defesa Civil na época, porque eles marcavam, eles agendavam e eles não vinham. E eles me ligaram perguntando se eu ainda precisava de vistoria na casa. Eu digo, olha, até onde eu sei, a gente foi instruído que todo mundo que teve a sua casa atingida durante 44 dias procurasse a Defesa Civil para dar o aval se eu poderia continuar na minha casa ou não. Mas, como eu já estou dentro da minha casa e eu não tenho para onde ir, eu prefiro que vocês não venham. Então, tá lá. A gente tá juntando, vamos tentar arrumar a rachadura e tocar em frente, tentar, né? Kátia, tu está descrevendo um quadro tétrico, assim, né? Assim como falou antes o Vicente também. No entanto, o prefeito Sebastião Melo, ele conseguiu se reeleger e foi muito bem votado
nessa região que foi justamente a região do Sarandi, do Humaitá, Navegantes, né? Farrapos, né? A região que foi mais atingida da cidade pela inundação. O que tu pode dizer, por exemplo, se o pessoal do Sarandi com quem tu convive, por que as pessoas decidiram dessa maneira e por quê, o que elas pensam disso agora? Na época, elas votaram no Melo. A gente escutava muitas pessoas dizer que se mudasse ele, não teria ninguém para arrumar os diques. Para arrumar? Os diques. Uhum. Então, elas batiam muito nessa tecla. Ah, se tá ruim com ele, pior vai ser sem ele, porque ele já tá lá no poder, ele já tem o conhecimento. A gente escutava muito isso das pessoas. Embora a gente tentasse convencer as pessoas do contrário, de que na campanha eleitoral dele anterior a essa, ele tem um vídeo dele que rolou muito nas redes sociais, onde ele falava dos diques, e ele não fez, né? Então, mas as pessoas, elas são muito carentes de informação em relação ao poder municipal, estadual e federal. Isso é algo que as pessoas, elas não sabem muito a diferença disso. Então, elas acham assim, vamos tirar o Melo, vai ficar pior do que tá. E só que hoje, tu encontrando metade dessas pessoas, elas têm outro pensamento. Por quê? A primeira chuva que deu no Sarandi alagou tudo de novo as ruas. E algumas casas também, porque os esgotos transbordaram e voltaram para dentro das casas. Tem uma empresa que estava fazendo a limpeza. A gente não sabe isso. O engenheiro pode nos ajudar de repente depois. A gente não sabe como que essa limpeza está sendo feita, porque ela não surge efeito. A cada chuva cria aquele chafariz. A cada chuva, o esgoto que seria do DEP, ele não suporta a água também, que é o que pega a água da chuva, né? Não é aquele com a tampinha de ferro, mas os outros. Ele não suporta e ele enche as ruas. A minha casa, na última chuva, a água foi até a porta. Com a água. Um susto tanto, né? Tu começa a reviver, né? Tipo, se vai parar a chuva, porque enquanto a chuva não para, se ela for constante, a água vai subindo. O esgoto não dá vazão de puxar aquela água. E antes disso, não era dessa forma. Então, isso é uma dúvida que a gente tem, porque não era dessa forma antes de acontecer a enchente. Então, quer dizer que talvez, e isso eu sou leiga nisso, mas são dúvidas que tanto eu quanto o restante dos moradores têm, é que essa limpeza não esteja surgindo efeito. Tipo, e um exemplo disso é que assim, ó, a minha mãe, ela limpou o esgoto dela, vou dar por exemplo, e ela tirou pedras enormes de dentro do esgoto. Tipo, então a gente tem uma ideia do que a enchente deve ter trazido para dentro do esgoto. Porém, esse trabalho não está surgindo efeito. Outra coisa que preocupa muito o pessoal lá é o asfalto. O Sarandi, ele está totalmente asfaltado. Tá? Aonde não tinha asfalto, agora tem asfalto. É asfalto sobre asfalto. Não é raspado, não é feito nada. Aonde tinha o piso, que era aquelas pedrinhas que ainda tinha uma drenagem para a água escoar, não tem mais. Agora, se chover, se os esgotos não funcionar, vai ser um Deus nos acuda, porque não tem para onde a água correr. Tipo, asfaltaram tudo. Acho que eles entendem que as pessoas tendo um asfalto, tá tudo bem. Acho que a prefeitura quer comprar as pessoas com asfalto. Eu não sei o restante dos bairros como que eles estão trabalhando, né? Tipo, se o Humaitá tá dessa forma, se a Vila Farrapos tá dessa forma. Mas no bairro Sarandi, tá tudo sendo asfaltado. A gente tem... Isso depois da enchente? Depois da enchente. Agora mesmo, se chegar lá, provavelmente tem alguma rua sendo asfaltada. Porque eles asfaltaram todas as avenidas e agora eles estão asfaltando as ruas que são atravessadas. Vicente, eu queria que tu comentasse um pouquinho o que a Kátia falou. E também uma outra solução, né, que parece que acharam para a Zona Sul, né, que é a mureta na frente do rio, né? Kátia, para entender isso, quando eu fui para o DEP pela primeira vez, eu morria de medo. Eu não sabia como é que eu ia dar conta de tudo aquilo. Aí eu aprendi aquilo que todos nós conhecemos, que é a lei da gravidade. E é só isso que você precisa entender. A chuva cai num determinado ponto, para ela escoar, a água sempre vai para o ponto mais baixo.
Então ela precisa encontrar, ela vai cair no asfalto, ela não penetra. Parênteses, hoje está sendo produzido, eu vi isso em São Lourenço do Sul esse fim de semana, aliás, grande parte da pavimentação disso já é feita há anos. Um tijolinho, só que ele é de cimento e areia e a água penetra. Eu fiz o teste, eu peguei uma água, tirei lá, ela penetrou toda. Então, hoje é possível fazer pavimentação, não precisa ser de asfalto, pode ser com esses tijolos. Eu estou chamando de tijolinho, né? Porque ele tem esse tamanho. Então, a água precisa, por isso que nós chamamos de sistema, ela tem que ter todo um caminho para ela chegar no rio e do rio para o mar. Né? É assim que funciona a lei da gravidade, é assim que a água anda. Se eles fizeram limpeza e fizeram parte da limpeza, bom, fizeram parte. Né? Em algum ponto a água vai trancar. A água, quando a canalização chega no arroio, o arroio está alto, ela não consegue entrar. Para isso que ela precisa do bombeamento funcionando. Eu não sei se as bombas lá estão funcionando. Se elas não estiverem funcionando, a água retorna e faz o chafariz. Né? Quanto às obras da prefeitura, ela além de ser obras poucas, eu digo poucas para a qualidade de vida que nós precisamos, ela faz cada obra genial. Né? Bom, primeiro lá no Sarandi fizeram altura de 5,5 metros quando tem que ser 6,5 metros. O centro histórico aqui, as pedras históricas que tinha na Rua da Praia, na Borges de Menezes, sumiram. Estão lá planchões de concreto. Nossa Senhora. Para passar carro, né? Me dá uma dor eu queria saber se o Conselho do Patrimônio Histórico aprovou essas obras. Eu gostaria muito de uma manifestação do Conselho do Patrimônio Histórico sobre estas obras do centro. Lá em Ipanema, a placa de responsabilização técnica do CREA diz que é de recuperação dos passeios, ou seja, das calçadas. No entanto, está sendo construída alguma coisa de 0,5 metro de altura junto ao passeio, uma mureta, que o prefeito, numa entrevista, essa entrevista está no site da prefeitura, divulgou amplamente que aquilo é proteção contra cheias, que isto irá proteger Ipanema das cheias. Ora, aquela mureta não liga coisa nenhuma a coisa nenhuma. Para você ter um sistema que faça as águas do Guaíba não entrar, ele precisa ser completo, ele precisa um sistema. Hoje, o que vai acontecer? Se as águas do Guaíba levantarem, elas vão entrar antes e depois da mureta e vão alagar todo o bairro de Ipanema, como já ocorre toda hora. E quando o rio baixar, a mureta vai trancar as águas. Então, essa mureta, né, eu acho que realmente ela é um tiro no pé em termos de proteção contra cheias e, pior, ela dificulta o acesso à praia. Porque eu já tomei banho no Guaíba. Eu tenho esperança de voltar a tomar banho lá e nós vamos lutar para isso. Mas, ainda que as águas não estejam recuperadas, aquelas areias são muito usadas. Eu vejo toda hora jogo de vôlei, as pessoas tomando sol, as pessoas caminhando. A mureta dificulta o acesso à praia. Então, olha, cada genialidade que assim, não é só colocar dinheiro público fora, é piorar a situação já existente. Muito bem, quero agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente, Vicente, que já veio em outros podcasts, e é o nosso colunista também. Aliás, Vicente, as tuas colunas têm feito bastante sucesso, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. É importante a gente compartilhar alguns conhecimentos. E agradecer, Kátia, tu ter vindo e ter compartilhado, né, tudo que tu viveu. Obrigado. Agradecer a vocês e aos ouvintes depois.
E eu quero dar de presente para vocês uma camiseta do MAB. Olha Olha aí. Ó, uma para Kátia. E graças ao MAB a gente continua a nossa luta lá e a nossa esperança de dias melhores e que nossos direitos sejam ouvidos, né? muito Olha aí. obrigado, Kátia. Muito obrigado. Agora, Ó, é tempo de avançar, atingidos em luta por direitos. Muito bom. O MAB, Bom. que é, né, parceiro do Brasil de Fato, né, faz parte do Conselho Político do Brasil de Fato. A gente lançou, né, e está fazendo reportagens aí para o especial de 1 ano das enchentes, né, em parceria com o MAB, tanto aqui de Porto Alegre como do Vale do Taquari também. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo convite, por ter colocado um pouco da nossa situação. É isso aí, gente. Então, quero agradecer, né, e convidar vocês a apoiarem também o Brasil de Fato. Apoiar a comunicação popular, apoiar esse jornalismo que conta aquilo que a mídia tradicional não conta. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Também convidar para curtir, compartilhar, comentar, né, e deixar o seu feedback para a gente. Lembrando que se tiver um recado, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, o redaçãors@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.